Olá, meus amores, esse é o primeiro vídeo do canal. Meu nome é Tamires e eu escolhi o nome desse canal para ser meus 2 centavos, porque em inglês quer dizer que é apenas minha opinião, a minha pequena contribuição de opinião. E eu achei que tinha tudo a ver com o que eu quero, a minha proposta, assim, para esse canal, gente. Mas é a minha vida, é a minha opinião, não sou especialista em nada, tô apenas compartilhando. E eu quero falar sobre uma coisa que faz tempo que eu quero compartilhar, mas como eu não tinha canal, acabei procrastinando e não fazendo. Mas foi uma experiência, assim, bem legal. Então, o que que aconteceu? Quando eu tive o meu segundo filho, o umbigo dele, o granuloma umbilical dele apareceu com 1 mês depois que o umbigo tinha caído. E foi engraçado porque parecia que estava curando bem o umbigo. E depois começou a aparecer uma coisinha vermelha ali do lado, bem na base, mas do lado, não no meio. E eu comecei a achar aquilo estranho, mas eu achei que ia sarar sozinho. E aí começou a aumentar, aumentar, aumentar. Aumentou muito, de repente eu comecei a ficar preocupada. Eu nunca tinha visto isso. É o meu segundo filho. Quando eu tive a minha primeira filha, que foi quase 10 anos antes, ela não teve esse problema. No meu segundo filho, 10 anos depois, não tinha mais essa recomendação do pediatra de aplicar o álcool. Falou que não precisava, que não era mais recomendável. Acho que isso contribuiu para o aparecimento do granuloma, porque, querendo ou não, o álcool, ele ele desinfeta, né? E ele seca também. Então, eu acho que isso acabou contribuindo para o aparecimento do granuloma. Mas não sei, essa é a minha opinião também, é o que eu acho que aconteceu. Não apliquei nada, nem o álcool, nem nada, só tomava o banho, enxugava bem em volta. E depois disso, de um tempo, começou a aparecer esse granuloma e depois, de repente, começou a crescer bastante, assim, foi de um dia para o outro. Fiquei preocupada, liguei para a pediatra dele. E ela falou que não era nada sério, que ele podia sarar sozinho ou não, mas que não era algo que eu deveria me preocupar, porque não era nada grave. E o que é o granuloma? Então, é uma anormalidade do umbigo mais frequente em recém-nascidos e resulta em um supercrescimento do tecido de granulação que persiste na base do cordão umbilical após a sua queda. Acredita-se que é desencadeado por uma infecção subclínica, ou seja, não é algo sério que determina a proliferação de células inadequadas proveniente dessa infecção. Então, como ela tinha me falado, não era sério, mas pra mim, né, eu vi aquilo, falei, também não é normal, então eu não quero isso, né? Eu sei que é uma bolsinha cheia de pus e sangue. Falei, alguma coisa não tá, alguma coisa tá nutrindo isso, né? Eu quero secar, eu quero resolver, eu tô preocupada porque começou a crescer. E a médica falou, espera a próxima visita dele, né, de rotina, que ia ser já dali 5 dias. Eu falei assim, eu não quero esperar 5 dias, porque cresceu muito de um dia pro outro, eu quero levar. E chegando lá, eu já tinha me informado um pouco do que era aquilo, além de já ter conversado com ela por telefone, e descoberto que era que o tratamento indicado nesse caso é ou esperar ele sarar sozinho, que muitas vezes acontece, ou a aplicação de nitrato de prata, que aí quem que faz é lá no consultório médico da pediatra, ou tem uma soluçãozinha que dá para ir aplicando em casa, mas que isso seria feito lá primeiramente, né? E eu fui lá já com essa ideia, não tem como aplicar o nitrato de prata. Ela me falou que sim, um procedimento, é uma maneira, é um tratamento, mas que ela não recomendaria porque pode deixar cicatriz, pode queimar em volta, tem que ser aplicado com muito cuidado e podia ficar cicatriz, ia ficar feio, ia ficar preto, enfim, ia queimar, porque é o que ele faz,
É uma queimação química, né, que faz ali para secar o granuloma. E aí eu falei, ai, né, será que a cicatriz vai durar muito tempo, né? Eu queria resolver isso logo. Qual que é a outra alternativa, então, né? E se não sarar sozinho? E aí a outra alternativa era essa, cirurgia. Fazer uma cirurgia. E aí eu não gostei nada, né? Que cirurgia? Eu queria algo mais simples. Mas enfim, ela falou pra fazer a cirurgia, ligar e tal. Eu tava meio relutante, não gostei muito da ideia. Mas cheguei em casa, fui fazer umas pesquisas sobre... Tinha que ser com um pediatra, né? Então fui fazer minhas pesquisas para poder encontrar um pediatra na área para fazer o procedimento. E nisso que eu tô procurando na internet, procurando o nome de pediatra, de onde eu morava ali, eu achei um documento, estava escrito em inglês, acredito que era da Inglaterra, se eu não me engano, isso já faz alguns anos, falando da aplicação de sal de cozinha. Sal para secar o granuloma. E aí eu pensei, falei, qual que é o risco, né, de fazer esse procedimento? Zero. Pode não funcionar, mas nem arder não ia, porque o granuloma em si, o umbilical, outros é outra história, é outros 500. Mas o granuloma umbilical, ele não dói, realmente, porque se tocar, eu tocava no meu filho e não doía nada, ele nem se mexia, né? Não chorava nem nada. Falei, o que vai acontecer se eu aplicar o sal de cozinha e não acontecer nada? Não vai acontecer nada, então assim, pelo menos eu tentei. E aí foi o que eu fiz. Eu apliquei o sal, tá? Nesse documento, era um documento até assim de científico, sabe? Experimento, com tese, observação, tudo bonitinho. E eu resolvi tentar, pelo risco ser zero e poder limpar já e resolver o problema. E tava falando ali para deixar 20 minutos. Deixar lá um pouquinho de sal, coberto, cobrir, né? Deixar paradinho lá em cima do granuloma por 20 minutos. E aí eu fui fazer isso. Aí eu coloquei num algodão, coloquei um pouquinho de sal no algodão, coloquei no granuloma, assim, com bastante cuidado, e cobri com um esparadrapo, né? E deixei lá por alguns minutos. Só que aí ele dormiu. Ele já tinha acabado de mamar e ele dormiu. E até eu acho que me esqueci, inclusive, disso. No momento ali. E aí ele dormiu, aí eu falei assim, não vou mexer nele agora, vou deixar aí. Acabou que ficou um pouco mais do que 20 minutos, ficou 1h30, eu acho. E aí a hora que eu tirei, o granuloma tinha sumido completamente. Eu nem sabia onde que tava, eu não conseguia nem ver qual que era o lugar onde ele tava, de onde ele estava saindo. Ele foi sugado todo pelo sal. O sal sugou ele inteiro. Só tava o sangue e tipo uma manchinha no algodão onde tava o sal, com o granuloma onde tinha o pus e o sangue. E ele tinha sido sugado inteiro, não tinha mais nada, tava limpinho em volta. Eu, tipo assim, parecia um milagre. Foi a coisa assim mais linda. Não tinha nem como saber onde que tava o pontinho ali que tava nutrindo aquele granuloma. Então foi uma coisa fantástica. Aí quando eu voltei na visita de rotina, a pediatra viu o umbigo do meu filho e falou assim, ai, saiu sozinho? O que você fez? Você fez a cirurgia? Você fez alguma coisa? Ou ele caiu sozinho? Ele curou sozinho? Aí eu expliquei pra ela que foi o sal de cozinha. Aí ela quis saber se era algum sal especial. Eu falei, não, sal de cozinha. Sal normal. Daqueles, os mais baratos mesmo, com iodo e tal, mas o sal normal. Aí ela falou assim, nossa, não acredito e tal. Aí ela começou a anotar, a médica, começou a anotar, assim, né, o que eu relatei e tal. Falei que era pra deixar 20 minutos, acabei deixando um pouco mais. Aí ela falou, e aí? Eu falei assim, não aconteceu nada. Não chorou, não reclamou, não sentiu dor. Saiu tudo, curou com sal de cozinha, eu não tive que fazer cirurgia. Ele, que bom. Ela, que bom, não sei o quê. Que bom, tipo, por que ela não sugeriu isso, né? E pelo jeito que ela tava escutando a minha história, ela acho que ela mesma não sabe sobre isso, né? Já se sabe de muito tempo que o sal, ele
Ele é bom, ele desinfecta, ele ajuda muito nessa parte de ferida, de ajudar a curar mesmo, secar. Só que ele arde, né? No caso do granuloma, não, porque ele não era algo que estava aberto e que estava doendo, ardendo. Eu até tocava, então eu falei assim, o máximo que vai, ele pode até sentir um pouquinho de ardência ou qualquer coisa assim, mas se não der certo, não deu, normal. Pelo menos eu tentei, né? E foi de graça, praticamente, né? Que eu gosto muito dessas alternativas que a gente tem em casa e que, além de eficaz, é barato e, né, nossa, e não tem efeito colateral de nada. Anestesia ou qualquer coisa e doer no bolso, sei lá, tem tanta coisa e você poder resolver uma coisa rápido dentro da sua casa, eficaz, barato. Nesse caso foi de graça, né? E foi demais, assim, eu procurando cirurgião pediatra para granuloma umbilical. E aí acabou aparecendo essa solução do granuloma. Mas não era nem o tratamento ou solução que eu estava procurando, era o cirurgião pediatra. Mais famílias devem estar passando por isso, né? Pode acontecer com outros pais, então eu acho válido passar isso para frente. Não precisa aplicar nitrato de prata. Não sei se todo caso ia limpar. No caso do meu filho, limpou. Então, assim, curou, né? Resolveu o problema. Então, queria que outras pessoas soubessem disso e tentassem isso antes de qualquer outra coisa. Tanto é que eu tava até vendo também que o nitrato de prata, além de não ser algo que uma pessoa sozinha deve manusear sem prescrição médica nem nada, às vezes você nem acha na farmácia para comprar, né? Não é tão fácil acesso, e o sal né? Então, mas tem mais esse porém. Acho que não custa nada tentar com o sal primeiro, e aí sim, se não der certo, tenta com nitrato, e aí tem outras alternativas mais invasivas, mais difícil, que precisa de prescrição médica e tudo mais. Então, eu só queria compartilhar essa experiência que eu tive alguns anos atrás. Se você gostou dessa informação, quer mais informações assim de experiências legais que aconteceu comigo e que eu vou só dividir o que eu acho que vai agregar na vida das pessoas, que vale a pena ser compartilhado, considere se inscrever no meu canal, compartilhar, comentar, dar o like, porque tudo isso ajuda eu criar mais conteúdo e isso vai chegar também em mais pessoas, né? Que esse é o meu objetivo nesse canal. Então, eu quero agradecer você ter ficado até aqui. Isso. Um beijinho, obrigada por ficar até o final e fiquem todos com Deus.